Na madrugada do dia 30 de maio de 1981, os irmãos Sérgio e Pablo Skoclander conversavam na sala da casa de sua família. Até que, em dado momento, a mãe deles, Cristina, acorda e também vai até a sala. Ao perceber, Pablo, que havia sido expulso de casa e não deveria estar ali, se esconde. Ao ver o filho Sérgio sozinho na sala, Cristina pergunta o que ele está fazendo ali àquela hora. O rapaz apenas diz que queria ficar um pouco no sofá. Cristina então dá as costas e vai em direção ao seu quarto. E nessa hora, os dois irmãos fazem algo que ficaria conhecido como o crime da família Skoclander, um dos crimes mais controversos e famosos da Argentina. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso da família Skoclander, um caso que ocorreu na década de 80 lá na Argentina e se tornou um dos crimes mais famosos daquele país. Antes de mais nada, como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse caso se passa na Argentina, um país localizado na América do Sul que conta atualmente com uma população estimada em 45 milhões. Uma das figuras centrais dele é Maurício Skoclander, que trabalhava como engenheiro industrial. Em 11 de janeiro de 1955, Maurício conheceu Cristina Silva Romano em um café no centro da cidade. Nessa época, ambos eram bem jovens e logo após se conhecerem, deram início a um relacionamento. Maurício pertencia a uma família judia de classe média, enquanto que Cristina era católica, algo que a mãe de Maurício não gostava. Ainda assim, eles se casaram em 7 de julho daquele mesmo ano e logo depois se mudaram para a cidade de Tandil, localizada na província de Buenos Aires, onde Maurício conseguiu um emprego na empresa metalúrgica Tandil S.A. Foi em Tandil que nasceram os 3 filhos do casal: Sérgio Maurício, em 30 de maio de 1958, Pablo Guilhermo, em 6 de fevereiro de 1961 e Ana Valéria, em 1963. No início da vida juntos, o casal morava em uma humilde pensão, mas aos poucos a vida dos dois foi melhorando. Cristina se dedicava a realizar encontros literários em sua casa e também era formada em teatro. Ela inclusive chegou a atuar em algumas peças teatrais na Argentina. Em 1968, Maurício começou a trabalhar em uma empresa conceituada chamada Grupo Pittsburgh. Então a família mudou-se para a cidade de Buenos Aires, capital do país. Em Buenos Aires, eles fixaram moradia em um apartamento de classe média alta. Para quem via de fora, os Skoclander eram uma família quase perfeita. A família tinha vários problemas que muitos não enxergavam. A relação entre Maurício e Cristina estava cada vez mais desgastada, tanto que Cristina levava muitos dos seus amantes para casa, sem intenção de esconder do marido as traições e até os apresentava aos seus filhos. Segundo alguns vizinhos da família, a residência em que eles moravam sempre estava suja e bagunçada. Cristina bebia muito e costumava deixar os filhos, que na época ainda eram pequenos, sozinhos em casa. Já Maurício sempre foi muito bem elogiado pelos vizinhos e também por pessoas que trabalharam para ele. Porém, ele parecia muito apático a toda aquela situação em sua casa, e de acordo com algumas fontes, ele também tinha uma amante. Cristina era alcoólatra e viciada em certos medicamentos prescritos. Além disso, há relatos de que ela forçava relações com o filho Pablo, desde os 12 anos de idade do garoto. Como Maurício era ausente, o garoto buscou conforto no seu irmão Sérgio, que era 3 anos mais velho que ele. A vida da família, apesar deles possuírem uma excelente condição financeira, era completamente desequilibrada. Dias antes do crime, que mudaria para sempre a vida da família Skoclander, alguns eventos que foram considerados como presságios por algumas pessoas começaram a acontecer. Em 14 de maio de 1981, Júlio de la Jara, um gerente que trabalhava na mesma empresa que Maurício, faleceu após sofrer um acidente sem explicação na varanda de sua casa. Apesar de Júlio e Maurício se conhecerem,
As autoridades posteriormente afirmaram que o caso não tinha ligação com o que aconteceu com a família Skoclander. No dia seguinte, 15 de maio, 15 dias antes do que viria a acontecer, ocorreram alguns fatos que deixaram as coisas na família ainda mais instáveis. Primeiro, Sérgio roubou dinheiro e documentos do seu pai. Depois, Pablo entrou no quarto dos seus pais enquanto eles estavam dormindo, encharcou o chão com gasolina e ateou fogo na sequência. Maurício e Cristina acordaram pouco depois e conseguiram sair ilesos. O incêndio destruiu todo o quarto e também uma parte do corredor da residência. Maurício, que imediatamente percebeu que foi Pablo que iniciou o incêndio, o expulsou de casa e disse para que ele fosse morar no Uruguai. A família preferiu não envolver as autoridades para não manchar o seu nome e também não atrair atenção para si de forma negativa. É dito que o incêndio foi uma vingança de Pablo contra sua mãe pelo que ela fez com ele. Pablo morou alguns meses no Uruguai, mas depois decidiu voltar para Buenos Aires e ficou hospedado em um hotel. Ao que tudo indica, ele ainda estava com a ideia de se vingar de sua mãe. Maurício acionou o seguro do imóvel alegando um acidente e não permitiu que o filho retornasse, por considerá-lo desequilibrado. Ele também tinha medo de que o rapaz contasse o que havia acontecido, e assim o seguro descobriria que não foi um acidente e não cobriria os danos do imóvel. No dia 29 de maio de 1981, o casal Maurício e Cristina e os filhos Sérgio e Valéria jantaram juntos em um restaurante na orla da cidade. Eles esperaram até meia-noite para brindar o aniversário de 23 anos de Sérgio, o filho mais velho. Além da comemoração do aniversário, eles também estavam comemorando a promoção de Maurício, na qual foi nomeado presidente da empresa em que ele trabalhava. Enquanto a família estava no restaurante comemorando, Pablo, que tinha 20 anos na época, se aproveitou da ausência deles e entrou no apartamento que moravam. Em dado momento, a família retornou para o apartamento e Pablo, que ainda estava no local, ao perceber que eles estavam chegando, se escondeu no armário do quarto do seu irmão Sérgio. Por volta das 3 da madrugada, Pablo acordou Sérgio e ambos foram para a sala para conversar. Poucos minutos depois, a mãe deles, Cristina, se levantou. Ela foi até a sala e encontrou Sérgio sentado lá, e eles conversaram por alguns minutos enquanto Pablo estava escondido. Assim que Cristina virou as costas para ir para o seu quarto, Pablo pegou uma barra de ferro de 30 centímetros e a acertou na cabeça. O primeiro golpe foi desferido no lado direito da cabeça, fazendo com que Cristina caísse de bruços sobre o próprio rosto. Nesse momento, Sérgio, que até então estava apenas assistindo, decidiu pegar a barra de ferro e desferiu mais 2 golpes na cabeça da mãe. Segundo uma investigação posterior, neste momento, Cristina ainda estava viva. Os irmãos, percebendo isso, decidiram sufocá-la com uma camisa. Depois, Pablo pegou um lençol, enrolou o corpo de sua mãe e colocou um saco plástico de lixo sobre sua cabeça. Após o ato, os irmãos limparam todo o sangue no chão e passaram a discutir por mais ou menos 2 horas sobre o que eles fariam com o pai deles. Ao fim da discussão, eles decidiram que o seu pai teria o mesmo destino que a mãe deles. Os dois então foram para o quarto onde o pai dormia. Sérgio carregava a barra de aço, enquanto que Pablo carregava uma corda náutica. Ao chegarem no quarto, Sérgio desferiu diversos golpes na cabeça do seu pai e depois pediu a corda a Pablo para colocá-la no pescoço da vítima. Com Maurício já sem vida, os irmãos o enrolaram no lençol da cama e colocaram um saco plástico sobre a cabeça dele, semelhante ao que eles fizeram com a mãe. Após os crimes, Sérgio desceu com o corpo da mãe nos braços e o colocou no porta-malas de um dos carros da família. Os irmãos também pegaram o corpo do pai e o colocaram no mesmo lugar. Depois, eles subiram as escadas e retornaram ao apartamento, onde limparam o sangue da sala e também do quarto. Eles ainda coletaram todas as roupas manchadas de sangue e pegaram outras roupas que seus pais costumavam usar quando viajavam. Os irmãos pegaram essas roupas, as colocaram em um saco e depois desceram pelo elevador. Ao chegarem na garagem, eles encontraram um funcionário do prédio que estava pronto para lavar o carro da família, a pedido do próprio Maurício, que havia falado com ele no dia anterior. Os irmãos então disseram para ele cancelar o serviço, pois eles estavam saindo naquele momento e iriam precisar do carro.
O funcionário, sem questionar, acatou o pedido e deixou os irmãos saírem com o veículo. Na saída, a presença de alguns policiais que estavam fazendo ronda pelo bairro assustou os irmãos, mas os dois conseguiram passar pelos agentes sem levantar suspeitas. Eles dirigiram até o outro lado da cidade de Buenos Aires, onde deixaram o carro com os corpos dentro. A intenção deles era retornar ao local no dia seguinte, para se livrar do carro e dos corpos por completo. Não se sabe ao certo aonde estava Ana Valéria, a caçula dos irmãos, durante todos esses eventos. Uma versão diz que ela saiu com o namorado e só voltou na manhã seguinte. Já outra versão diz que os irmãos a deixaram inconsciente com clorofórmio, sem que ela percebesse, já que ela estava dormindo. E eles, inclusive, fizeram o mesmo com o cachorro da família, para que ele não latisse. De qualquer forma, ao amanhecer, Valéria perguntou para Sérgio aonde estavam os pais, ao passo que ele respondeu que eles haviam saído bem cedo e que provavelmente retornariam ao final da noite. Já na manhã seguinte, dia 31 de maio de 1981, alguns meninos que brincavam em um parque ao lado de onde o carro foi deixado pelos irmãos perceberam que estava escorrendo uma gota de sangue do porta-malas do veículo. Assustados, eles relataram o ocorrido aos seus pais, que imediatamente chamaram a polícia. Alguns minutos depois, uma outra pessoa que passava pelo local também percebeu o sangue no veículo e chamou a polícia novamente. Os policiais demoraram para chegar ao local e só foram aparecer por lá por volta das 5 da tarde daquele dia. Eles confirmaram que havia sangue saindo do veículo e decidiram isolar toda a área para dar início às investigações. 3 guindastes e 2 caminhões do Corpo de Bombeiros foram chamados para fazer a abertura do veículo, mas isso só foi possível através da ajuda de uma equipe da Brigada Antibombas, que estourou a fechadura do carro usando um pequeno detonador. Após a abertura, os agentes encontraram no porta-malas 2 corpos correspondentes a um homem e uma mulher de aproximadamente 45 anos. Os corpos estavam de pijama e enrolados em um lençol branco. As cabeças estavam cobertas por toalhas e depois por sacos de lixo. Eles tinham graves ferimentos na região da cabeça, e tanto a barra quanto a corda que foram usadas no crime estavam junto aos corpos. Não foi difícil para a polícia descobrir qual era a identidade das vítimas, já que em uma breve busca no carro, eles encontraram um blazer com o nome Maurício Skoclander bordado nele. Após a identificação dos corpos, o delegado responsável pelo caso ligou para a casa dos Skoclanders e foi atendido por um dos filhos. Ele contou o que aconteceu e pediu para que os irmãos fossem até a delegacia. Até aquele momento, os irmãos não eram considerados como suspeitos pelo crime, mas assim que eles receberam essa ligação do delegado, eles decidiram fugir e, a partir daí, eles passaram a serem vistos como os principais suspeitos. A polícia chegou a interrogar a irmã mais nova dos criminosos, Ana Valéria, que na época tinha 19 anos, mas ela foi descartada como suspeita logo em seguida. Durante a fuga, Sérgio foi até ao vice-presidente da empresa em que seu pai trabalhava e pediu $5.000 emprestados, dizendo que era para o seu pai, pois ele estava com problemas e que depois devolveria o dinheiro. O vice-presidente, como era amigo da família e conhecia Sérgio desde pequeno, emprestou o dinheiro. Com esse dinheiro e mais o que eles haviam pego em casa, os irmãos continuaram com a sua fuga na intenção de chegarem ao Brasil. A ideia inicial seria pegar um voo de Buenos Aires para São Paulo. Contudo, já havia um grande cerco policial e naquele ponto seria impossível eles conseguirem entrar dentro do aeroporto sem serem identificados e presos. Os irmãos então decidiram pegar um táxi e foram para a cidade de Mar del Plata, que fica a quase 5 horas de carro de Buenos Aires. Lá, eles se hospedaram em um hotel e passaram a usar o sobrenome falso de Fogel. Eles tinham a intenção de contratar um táxi aéreo para viajar de Mar del Plata até Punta del Este, no país vizinho Uruguai. Eles se fingiram de empresários e tentaram enganar agências de publicidade para conseguir a viagem, dizendo ser investidores. Os irmãos marcaram um encontro no hotel com um publicitário e, após informar ao publicitário que eram representantes de uma empresa náutica, solicitaram o envio de 4 representantes, pois queriam organizar um jantar para 300 pessoas para fazer uma exposição de barco. Esses 4 representantes supostamente viajariam com eles para Montevidéu, no Uruguai,
e a empresa de publicidade deveria bancar essa viagem, que depois seria restituída pela empresa dos irmãos. O publicitário teve algumas dúvidas, mas viu nisso uma boa oportunidade de negócio. Ele então voltou no dia seguinte ao hotel com os representantes, mas os irmãos já haviam ido embora. Algo tinha dado errado, e eles decidiram se separar para continuarem a sua fuga. Depois de separar do seu irmão Pablo, Sérgio comprou um cavalo e seguiu para o norte do país ao longo da costa. Ele pediu hospedagem em um armazém antigo e disse ao dono local que pretendia ir a cavalo para os Estados Unidos. Depois do jantar, o dono do armazém retirou-se para dormir, deixando Sérgio na companhia de outro homem que era gerente do lugar. O armazém contava também com um bar e Sérgio bebeu bastante. Ele bebeu tanto que chegou até a comentar com o gerente sobre o crime que havia cometido. O gerente então chamou o dono do armazém e juntos eles amarraram Sérgio e bateram nele enquanto tentavam entrar em contato com a polícia. Por não conseguirem contato com as autoridades, os dois homens decidiram trancar Sérgio em um quarto que eles usavam como um depósito e depois eles foram até a delegacia mais próxima. Quando retornaram por volta das 5h40 da manhã, Sérgio já havia fugido, deixando seu cavalo para trás. A polícia passou a fazer buscas e o encontrou nas proximidades em uma estrada tentando pegar carona. Já o outro irmão, Pablo, fez a sua fuga passando por várias cidades. Em certo momento, ele também comprou um cavalo com o plano de fugir para a Bolívia, mas ele acabou sendo preso na cidade de Ranchilos, ainda na Argentina. Depois de terem sido presos, Sérgio e Pablo Skoclander foram acusados de tirar a vida de seus pais em um crime que repercutiu por toda a Argentina. Em março de 1985, Sérgio foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional. Já Pablo foi absolvido do crime. Contudo, no ano seguinte, 1986, o tribunal voltou atrás de sua decisão e também condenou Pablo à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional. Mas a essa altura, ele já havia fugido para a Bolívia com uma identidade falsa. 8 anos depois, em 14 de maio de 1994, a polícia boliviana prendeu um cidadão argentino chamado Jorge Velásquez, que estava sendo acusado de fraude. Ao enviar as impressões digitais dele para as autoridades argentinas, foi descoberto que, na verdade, Jorge Velásquez se tratava de Pablo Skoclander. Pablo havia entrado na Bolívia com um passaporte falso, fixando residência na cidade de Santa Cruz de la Sierra, com o pseudônimo de Velásquez. Ele foi entregue a uma comissão policial argentina, que o levou de volta a Buenos Aires. Sérgio Skoclander sempre evitou falar a público sobre os fatos relacionados ao crime que cometeu contra os seus pais. Ele disse que temia sofrer represálias na prisão pelo que poderia dizer. Após a sua prisão, Sérgio assumiu toda a culpa pelos crimes, confessando absolutamente tudo e alegando que o seu irmão Pablo era inocente. Por isso, Pablo foi absolvido em um primeiro momento. Durante as investigações, começaram a surgir outras teorias do que teria acontecido na noite do crime. Uma dessas teorias era a de que tudo teria acontecido quando Pablo estava deitado no sofá de sua casa e a sua mãe se aproximou dele para tentar ter relações com ele. E então Pablo bateu na cabeça dela, e que quando seu pai acordou com um barulho e viu o que tinha acontecido, ele atacou Pablo, e Pablo teve que se defender tirando a vida do pai. Isso, no entanto, nunca foi confirmado. Após 14 anos de prisão, Sérgio foi libertado em liberdade condicional em 28 de novembro de 1995, depois de cumprir 2/3 de sua pena mínima. Durante o tempo que esteve preso, Sérgio foi autorizado a fazer faculdade no presídio e, graças a isso, ele conseguiu se formar como advogado. Ele também estudou psicologia e sociologia e, depois de libertado, passou a atuar como advogado do seu irmão Pablo. Por 30 anos, ninguém soube ao certo o que havia acontecido com Ana Valéria ou onde ela estava, até que jornalistas a encontraram vivendo no anonimato e com um nome alterado. Após o crime, ela chegou a contestar os direitos sobre a herança dos pais que os seus irmãos tinham. Pablo, assim como seu irmão Sérgio, também foi libertado da prisão após cumprir 2/3 de sua pena mínima. Durante o tempo em que esteve preso, Pablo escreveu um livro com a sua versão dos fatos, que foi a base para um filme chamado Passageiros de um Pesadelo.
As últimas informações públicas que se tem dos dois irmãos é a de que Sérgio morou em Pérez, Santa Fé, um município da Argentina, onde trabalhou na construção civil. Já Pablo se mudou para o Paraguai e também trabalha na construção civil. Ele mudou de sobrenome e agora atende pelo nome de Pablo Silva, que era um dos sobrenomes de solteira de sua mãe. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.